Em 2 Coríntios 5,10, a gente lê que vai ter o tribunal de Cristo e nós, os cristãos, vamos comparecer ao tribunal de Cristo para dar conta do que tivermos feito através do corpo, ou bem ou mal. Isso aí é juízo final? Não, o juízo final está lá em Apocalipse 20. O grande trono branco, onde as nações, os povos, as gentes, os gentios, as pessoas que não são cristãs, vão passar pelo juízo final, que é o grande trono branco, onde serão julgados pelas suas obras, pelo que está escrito nos livros. E quem não tiver o nome escrito no livro da vida vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Mas então por que existe esses dois julgamentos, o de Jesus e o de Deus? É porque o de Jesus é para os cristãos. E o que nós vamos prestar conta lá? Ora, os talentos, nós recebemos dons. Lá em Mateus 24, Jesus fala do juízo final dos tempos, da regeneração que ele fará aqui na terra, no reino de 1000 anos, que está em Apocalipse 20. Aí ele fala do arrebatamento, vai ter duas trabalhando, isso tudo é Mateus 24. Né? No Mateus 25, ele começa falando de 10 virgens, 5 tinham Espírito Santo, 5 não tinham. As que tinham entraram com Jesus por reino, as que não tinham Espírito Santo ficaram de fora. E aí no 25 ele vai do 1 até o 14. Do 14 ele já fala outra parábola interessante, que é dos talentos. Muitos de nós, aliás, todos nós cristãos, recebemos talentos. Uns para ser um grande profeta, outro de cura, como está lá em Romanos 14, são dons, né? Outro recebeu o dom de apenas ser sacerdote da sua própria casa, de criar seus filhos, no temor de Deus, na fé em Jesus, né? Então a gente vai prestar conta do que nós fizemos com esses talentos. Como é que aí depois, lá no 31 em diante, já vai separar os bodes das ovelhas, né? Tive fome, você me deu de comer para as ovelhas. Quando? Quando você fez por um pequenino, você fez por mim. E os que não fizeram por ninguém, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, né? Mas voltando lá no 14, vamos entender uma coisa. Mateus 25, 14 em diante. Ele deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. O talento era uma quantidade de ouro. A gente sabe hoje que um talento era 35 quilos de ouro. Mas não vamos falar disso. Vamos falar de dons. Jesus nos deu dons, né? Esses dons nós temos que usar. Eu, por exemplo, estou tentando usar de boa vontade, de boa fé, claro, não é para merecer o reino de Deus, não, é porque isso é uma coisa que vem de dentro, a gente tem vontade de falar de Jesus. Outro recebeu para ser um grande pregador, outro, mas um recebeu para apenas cuidar da própria família. Mas será que nós estamos fazendo isso direito? Um pai de família, ele é o sacerdote da sua casa, igual o pastor é para a igreja, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas se a gente for ler lá em Colossenses, já fala que o homem é a cabeça da mulher e a mulher deve respeitar o homem como Jesus, como a igreja é Jesus, e Jesus tem que cuidar da esposa, o homem tem que cuidar da esposa como Jesus cuida da igreja, não é isso? E não só da esposa, dos filhos também. Então ser pai, ser chefe de uma família, conduzir no temor de Deus, no caminho da fé em Jesus Cristo, é obrigação nossa que recebemos esse talento, esse dom de Deus. E nós vamos prestar conta disso quando? Lá no tribunal de Cristo, que está em 2 Coríntios 5,10. Entenderam? E o que a história conta lá em Mateus 14 em diante? Que aquele que recebeu 5 multiplicou, virou 10. Aquele que recebeu 2 virou 4. Aquele que recebeu 1 enterrou. Ele não fez nada, ele não se esforçou, simplesmente enterrou e devolveu. E Deus falou para ele: mau servo. E pegou o que era dele e deu porque tinha 5, porque o que tem muito será dado mais ainda. São talentos, são dons, né? Para trabalhar. Quem quer trabalhar recebe capacidade para trabalhar. Quem não quer trabalhar vai ficar sem capacidade para trabalhar. Porque isso é trabalho, isso é serviço, isso é esforço, né? Então, aquele que recebeu 1 talento, ele foi lançado nas trevas exteriores, aonde há choro e ranger de dentes. Entenderam? Então, o tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5,10, os cristãos vão passar pelo tribunal de Cristo, como está escrito. Para quê? Para receber o que houver feito através do corpo, ou bem ou mal. O que é o bem que a gente faz? Fé em Jesus, amar o próximo como a ti mesmo, nunca fazer pelo próximo aquilo que não gostaria que fizesse por você, né?
Isso resume toda a lei dos profetas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.